Olá, estamos iniciando mais um Direito e Literatura, do Fato à Ficção, programa e projeto do Instituto de Hermenêutica Jurídica com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de várias instituições comprometidas nesse estudo transdisciplinar das possíveis e inexoráveis relações entre o direito e a literatura. Hoje é o nosso 60º programa e vejam quantos já fizemos, hein? E para isso nada melhor do que um grande livro, Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Para discuti-lo, vamos estar com Sandra Regina Martini Vial, que é pós-doutorada em Direito pela Roma Tre, Itália, e também professora do PPG da Unicinos, e com Rubem Daniel Mendes Castiglione, pós-doutorado em Letras nas Ilhas Baleares, na Espanha, e professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Apresentações feitas, já são quase sócios do programa. Peço para o Rubem fazer um resumo, contar a história, para quem não leu, da Crônica da Morte Anunciada. Tá bom, muito obrigado então por mais um convite para participar do programa. O dia em que ia matá-lo, Santiago Nazar acordou às 5h30 da manhã. Assim começa a obra de Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada. Começa de uma maneira kafkiana, parece Kafka, né? Parece o início da metamorfose. Bom, o que acontece não? Aí o leitor já foi fisgado, sabem que vai ter uma morte. Por quê? É obrigado a ler. Bayardo San Román, um senhor de 30 anos, procura de povo em povo uma noiva para casar. Encontra Ângela Vicário. Ângela Vicário, uma moça de origem humilde, criada para servir aos homens pelos seus pais, aceita casar, mas avisa a mãe e algumas amigas que ela não é mais virgem. A mãe e as amigas lhe ensinam uma forma de fingir que é virgem na hora da consumação do casamento. Se dá a festa do noivado, os noivos vão para casa e às 3 da manhã bate na porta Bayardo San Román e devolve a Ângela Vicário para a mãe. Senhora, vai me desculpar, mas sua filha não é virgem, não quero mais. Então, a questão da virgindade como moeda de troca entre os homens, né? A mulher tinha que ser virgem. Muito bem, a mãe espanca durante 2 horas por não ter fingido, né? Os irmãos que vêm da festa do casamento veem ela tirada no chão e perguntam: o que aconteceu? Diz quem foi que tirou a tua virgindade, quem te deflorou? Ora, era a ponta certeira, foi Santiago Nazar, um jovem de 20 anos, muito querido, boa praça, mas tido como Dom Juan do povo. Então foi Santiago Nazar. Os irmãos têm que lavar a honra da família, isto é, o sangue vaginal tem que ser trocado pelo sangue do agressor, ou daquele que inaugurou a moça. Claro, então vão lá para matar a Santiago Nazar. Pois bem. Os dois vão para o chiqueiro, onde eles trabalham, matando porcos. Sim. Pegam facas, afiam as facas e avisam para todo mundo. Facas. Vamos matar a Santiago Nazar. Avisam, dizem. E essa é toda... Essa é a história. Então eles dizem, vamos matar. E as pessoas sabem. Isso. E não fazem nada para evitar. Claro. Algum tem alguma atitude, informa o policial informa o prefeito vai, tira as facas dele, mas eles voltam no chiqueiro, pegam novas facas, afiam de novo e dizem, vamos matar a Santiago. E ficam lá. Uma senhora tenta evitar isto, dizendo, olha, o bispo está chegando, vamos esperar que o bispo saia, que vai embora, para vocês, para ter mais tempo para avisar a Santiago. E não tem jeito, Santiago Nazar vai ser morto. 30 anos depois, um cronista tenta recuperar a história, vai no povo, entrevista as pessoas e viaja pelo tempo à vontade e conta como foram os fatos. Essa é a história. Tentando recuperar quem é que teve culpa, por ação ou por omissão. Por ação ou por omissão. Exatamente. Pois o Gabriel Garcia Marques, nós fizemos já um Direito e Literatura com 100 anos de solidão. E
E além da literatura fantástica, né, o Gabriel Garcia Marques, para mim também é um fenomenólogo, assim, né, que é muito o que ele poético, né? Há umas frases no livro, como se descreve, né? A poesia é poieses, né? Então, do modo como se escreve, olha assim, havia um vento de mar e ainda se podia contar as estrelas com o dedo. As descrições que são feitas são absolutamente fantásticas. Isso se deve a um rigor que ele adquiriu, que ele estudou literatura a sério. Sem dúvida nenhuma. Sandra, pois o Gabriel Garcia Marques, nesse Crônica de uma Morte Anunciada, né, deixa há uma série de questões que se pode discutir no plano do direito. Mas a omissão, a comissão, a omissão, enfim, uma das questões que se pode dizer é um pouco do... Todo mundo sabia, há uma certa metáfora da própria sociedade, e no direito nós podemos dizer isso, né? Todos nós sabemos que há uma crise no direito, por exemplo, e também nada fazemos, e no fundo há mesmo. Quer dizer, Santiago morre. E como é que a gente pode trabalhar? Pois é, eu acho que tem coisas muito interessantes, não? Quando a gente fala em crise, a primeira questão que a gente propõe, então vamos reformar, não? Depois de reformar, a gente não consegue reformar os reformadores e a gente cria uma lei. Mas neste texto, gostaria de resgatar uma questão importante que tu colocaste, Lênio, que é a questão da fenomenologia. Mas além disso, Gabriel Garcia Marques, ele tem toda uma visão antropológica e sociológica da realidade da qual ele vai apresentando. Se nós pegarmos algumas questões que estão nos nossos judiciários, nós vamos ver muitas situações similares a estas e não de muito tempo atrás. Eu andei pesquisando e vi uma situação numa cidade do interior do estado, Santiago, onde o tal do Honorato foi preso injustamente porque ele tinha deflorado uma menina e teve toda uma situação. E essa história se passa no final dos anos 60, mais precisamente 1968. Então, nós temos situações dessas descritas do texto muito próximas em qualquer cidade da América Latina, e não só da América Latina. Nós vamos observar que todos os países da região mediterrânea têm essa questão da honra muito forte, a questão da virgindade muito forte, a questão de lavar a alma, a questão do próprio feminismo. Veja bem, a mãe espancou a menina não porque ela tinha perdido a virgindade. Isso é fantástico, porque ela não fingiu. Porque ela não fingiu. É incrível. E aí, Lênio, toda a nossa crise do judiciário muitas vezes passa também por isso. O quanto nós fingimos que a justiça produz justiça, que o direito produz direito. Quantas vezes nós estamos percebendo a morte anunciada de diversos segmentos e todos nós sabemos que vai morrer. Muitas vezes apontamos soluções, mas as soluções não têm o eco que deveriam ter. Quer dizer, todos nós sabemos que há uma inflação no judiciário. São processos e mais processos, muitas vezes por questões banais e outras vezes por questões mais sérias. A Crônica da Morte Anunciada também nós sabemos que acabamos fazendo um simulacro, ficções. Hoje as sessões, os julgamentos que devem ser, por exemplo, por colegiados, acabam se transformando em julgamentos por uma pessoa só, monocráticos, e que já não julgamos. Então, criamos uma ficção em torno disso. Todos nós sabemos que, mas a cidade finge que não. O Santiago morre mesmo. Tem uma questão de responsabilidade coletiva aí, né? Pois. E uma questão assim de mensagem e recepção. Tem a mensagem, ele vai ser morto. Todo mundo sabe, mas as pessoas não avisam, né? Mas não é somente esse tema. A moça, quando é espancada pela mãe, descobre que está apaixonada pelo marido. E começa a escrever cartas, a partir de 2.000 cartas. Durante 17 anos, escreve cartas, e as cartas nunca foram abertas. Um dia volta a Bayardo San Román com as 2.000 cartas, aqui estou. Então, mensagem e recepção, mais uma vez, não combina.
Essa é uma história, a Crônica de uma Morte Anunciada, a morte de Santiago, consta que esse personagem, que essa história é verdadeira? Essa história é verdadeira. É contada? Exatamente. Aconteceu no povo do Garcia Marques, do próprio Garcia Marques, Gabriel Garcia Marques. Um amigo seu namorou por muitos anos uma moça e não casou com ela. E aí ela ficou noiva de um outro. Esse outro recebeu uma carta dizendo: olha, a tua noiva não é mais virgem. Então os irmãos, quando souberam disto, foram e assassinaram ao antigo namorado, mas esquartejaram em praça pública. Esquartejaram, foi muito pior do que é descrito aqui no livro. Foi uma coisa terrível. E era amigo de Garcia Marques. Garcia Marques queria escrever essa história, que tinha acontecido há 30 anos atrás, aí pelos anos 57, porque esse livro é de 80. Ele queria contar a história, mas a mãe dele não deixou. Por quê? Porque a comadre dela, do irmão número 8 de Garcia Marques, isto é, a mãe dele, de Garcia Marques, era a Dinda, do irmão número 8 de Gabriel Garcia Marques, e não queria que a história involucrasse a mãe e toda a família, enfim. Mas o curioso é que nessa história aqui, que conta Garcia Marques, os personagens da família dele aparecem. Estão todos os irmãos, muitos irmãos. Descrevendo inclusive os números dos irmãos. Isso. Aparece a mãe, aparece a tia e ele próprio. Ele, Garcia Marques, está na história. Ele é o narrador, omnisciente, um narrador que tudo sabe. Para quem está ligando agora, nós estamos discutindo a Crônica de uma Morte Anunciada, o Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. Olha a beleza da capa, né? Essa capa, dentro das várias traduções que foram feitas, né? Esta é cada país acaba colocando uma capa diferente. Esta capa está muito bonita. Está bonita porque tem as borboletas amarelas. Claro. Do Garcia Marques e a faca, né? E a faca, né? A faca amolada. A faca amolada, que todos viam amolar, trocaram de facas. E no fundo acabou acontecendo. É um pouco isso, não? A gente vai trocando os argumentos para informar das mortes do judiciário, do sistema do direito, do sistema da política, do sistema da educação, mas parece que as questões não chegam onde deveriam chegar. Me parece que a responsabilidade é sempre de um outro e não de quem tem que efetivar essa reforma, essa mudança radical, não? E acho que aquela comunidade, ela sabia que ia acontecer e ela estava entre o conflito de mas será que vai mesmo? Mas a gente está vendo que vai acontecer. A faca foi afiada por 2 vezes, quer dizer, ele trocou de facas, não? E assim, no cotidiano do direito, no cotidiano da sociedade, a gente vai vendo os sistemas morrerem. Está fortemente isso, né, Rubem e Sandra, o descrever do Gabriel Garcia Marques sobre a omissão é alienação. Claro. Todos sabem, mas aliena-se. E alienação é eu alieno a minha ação e deixo ao outro. Outro pode resolver o problema. Outro pode denunciar. Outro pode salvar Santiago. Mas esse outro nunca sou eu. Claro, porque a palavra alienos vem do latim o outro. É sempre o outro, então, portanto, e cada um dos habitantes da cidade se considerava o melhor habitante. Só que a soma de todos eles deu a omissão. Será que no nosso cotidiano, Rubem, cada um de nós se julga o melhor jurista, o melhor motorista, o melhor médico e a soma de todos juntos dá nisso que está aí? Essa é uma resposta complicada, mas o exemplo do padre. O padre sabia. Que também se considerava um bom cidadão. O padre sabia e não fez nada. Por quê? Porque estava ocupado com outras coisas. Chegava o bispo. A chegada do bispo. Então isso pode ser a resposta. Isso pode ser a resposta. A gente está tão envolvido nas nossas questões cotidianas que deixa de lado o mais importante. Que isto era muito importante, né? Era a vida de alguém que estava em jogo. Claro. E o padre, justamente o padre. O que nos traz para a crítica de Garcia Marques à Igreja Católica. Os irmãos são vicário. São Pedro e Paulo.
Pedro Ipó fantástico. Não, o significado subjetivo do que vem atrás de cada personagem, atrás de cada descrição dele, mesmo quando conta como é que ele foi morto, a história dos cachorros latindo, a porta, aquela casa daquela pessoa rica, como é que eu consegui comprar, quer dizer, eu tenho um valor sentimental por uma casa, por um bem, mas isso é vendível, é vendável, melhor dizendo, quer dizer, tudo com o dinheiro eu posso comprar. E a representação dos homens de poder dessa cidade, do vigário, do padre, do prefeito, da chegada do bispo, de como é que isso ia se dando, me faz pensar um pouco como é que nós vemos as nossas autoridades e quanto de autoridades essas autoridades efetivamente exercem sobre a população. Se a gente pensar na questão da Igreja Católica, nós vamos ver que a questão da virgindade, ela está muito atrelada a isso, quer dizer, a Virgem Maria, e todos nós pregamos pela Virgem Maria, a necessidade da mulher ser preparada para servir os homens, a necessidade de tu casar bela, pura, virgem, de vestido branco, não? São questões que ainda são muito fortes nas nossas comunidades rurais. Isto é, o machismo que está aí está fortalecido pela ação do homem e da mulher. Claro. Porque as mulheres são machistas também nesse caso. Né? Claro. Gabriel Garcia Marques... Que é uma violência simbólica em que o emissor não age, como na violência simbólica, a mulher acaba, o papel da mulher na reclamação essa, por exemplo, de dizer... Você não fingiu, portanto vai ser espancada por isso, não porque você perdeu a virgindade. É o papel da violência simbólica que ela sofre, mas que ela também acaba reproduzindo. Ela isso, reproduz. Né? Claro, ela reproduz. Ela afirma esse tipo de sociedade. Garcia Marques diz que o machismo, existe um machismo masculino e um machismo feminino, e que ele não é mais do que a usurpação do direito do outro. Que é uma boa definição. E a relação também nessa questão do machismo com as empregadas domésticas, com os serviçais da casa, quer dizer, o pai já tinha tido relações com a mãe, o futuro da filha era ter algum tipo de relação com a filha, e a perversidade desta mãe, quando ele já não amava mais, vir fazer o serviço da casa, não? São relações muito, muito fortes, que perpetuam até hoje. Vide o caso que nós acabamos vendo há pouco tempo atrás da menina da minissaia na tal universidade, não? Nós tivemos uma externação do machismo brasileiro muito forte nesse episódio. Eu não resisto me lembrando agora, né, do nosso sistema jurídico em cima dessa a dimensão do outro, né, o outro, alienos, o outro, nunca sou eu o outro, e todos nós sabíamos no direito que num determinado momento viria as súmulas vinculantes, por exemplo. De um fechamento do sistema, quer dizer, de um fechamento autopoético, podemos chamar assim. Todos nós sabíamos de como fortemente isto viria, mas por quê? Porque havia uma fragmentação de decisões, um excesso de recursos, e não nos preparamos para esse tipo de coisa, e como enfrentar isso num sistema jurídico absolutamente complexo como o nosso. E que passa por um processo de uma politização muito forte, muito forte. Assim como em outros segmentos nós temos uma judicialização muito forte. Se pensarmos na área da saúde, todo o forte processo de judicialização. Claro. Não, que é muito forte. Então, assim, nós estamos vendo essas questões. Talvez seja na hora de voltar a fazer mais política, paradoxalmente. Né? Paradoxalmente, sim. Quanto mais se desgasta a política, mais fazê-la para que não se judicialize tudo. Mas né? que a política seja política, que a política passe a operar com o seu critério. Que os ministros sejam indicados não mais politicamente. Não mais politicamente, nos mais diversos níveis. Hoje nós temos critérios técnicos, científicos, que podemos avaliar. Não? E não há mais essa necessidade forte da politização, como nós tínhamos anteriormente, onde só tinha uma formação de terceiro grau quem era político. A sociedade mudou demais e parece que dentro do judiciário isto ainda não mudou. Parece que ainda há uma certa pequena Macondo, só fazer relação ao mesmo autor, né?
Macondo era tão pequena, que as coisas eram tão recentes que para nós dirigirmos a elas tínhamos ainda que apontar com o dedo. Essa questão do dedo volta, essa questão fenomenológica. Nós estamos discutindo Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada. Para quem está ligando agora, já perdeu muito do programa, mas ainda dá para pegar um pouquinho. Diga, Rubem. Então, o bom desse livro é que é a técnica de Garcia Marques. Ele consegue nos hipnotizar. Uhum. Ele vai contando a história de uma maneira que ele mesmo diz nas suas oficinas literárias dele, oficinas de guion, de roteiros cinematográficos, ele conta que ele tenta fazer com que aquele que está lendo fique hipnotizado pela leitura. E se tem uma frase que está mancando do ponto de vista do que ele chama hipnose, ele coloca 2 ou 3 adjetivos para deixá-lo dormindo mais um pouquinho. Então ele nos engana de uma forma... Isso é bem Gabriel Garcia Marques, né? Uma frase que está mancando. Ele nos engana de tal forma que nós não percebemos um fato, que o próprio narrador pode ter sido culpado do defloramento da moça, e que a Ângela Vicário apontou a Santiago, mas esse não era o verdadeiro autor dela, né? E sim alguém que ela gostava muito, mas que queria proteger. Então, quem sabia quem realmente tinha sido o autor, né, do defloramento era a moça e o próprio autor. Agora, quem era o autor? Santiago não era, porque o próprio juiz que vai investigar... o juiz instrutor. Poderia-se fazer uma crônica de uma morte anunciada. Já existe isso, foi publicado no jornal El País. E já? Já, ele mesmo publicou, Garcia Marques. Ele mesmo. Eu não sabia. Trazendo novos dados, né? Novos dados. Disse que a moça e o marido tinham voltado 17 anos depois e estão vivendo felizes. Muito bem. Mas a questão do narrador como sendo o culpado. O culpado da... Que ele está sempre omitido, porque ele na hora do fato, ele está nos braços da prostituta Maria Alexandrina Cervantes. Ele está com bom álibi, sempre. Sempre está com bom álibi. Eu achei muito interessante essa tua observação, não, de que o culpado pode ser o narrador, porque a gente fica se questionando durante todo o texto, lendo e relendo, mas quem é, afinal, o culpado? E aí uma outra preocupação, que é de que forma o judiciário decide quem é o culpado. Quando a gente vai buscar casos de erros judiciários no Brasil, nós não encontramos somente o caso dos irmãos Naves. Não encontramos somente esse caso, onde a sociedade disse, os culpados são eles, veja bem, eles ficaram com o dinheiro, não, o tal do moço sumiu, ninguém sabe onde é que ele anda. 30 anos depois aparece o cara que teria sido morto pelos irmãos Naves. E os irmãos Naves, eles, num determinado momento da tortura que eles sofrem, eles têm dificuldade de acreditar que eles realmente não tenham matado. E o envolvimento da própria família, aquela mãe quando vai no presídio visitar os filhos, que tenta levar alguma coisa numa cesta, não? Cada vez que eu passo no presídio central e vejo aquelas mães com aquelas cestas, me vem muito isso. Quantos casos de erros judiciários não podem estar dentro dos nossos... E o que aparece são os casos grandes. Apenados. Os casos grandes, irmãos Naves e outros, né? Mas eu mesmo peguei um processo em que o sujeito foi condenado a 2 anos por furtar um guarda-chuva velho e algumas coisinhas, e ele negou, mas o advogado confessou por ele. Essas coisas fantásticas. Não, e nós temos casos recentes, vários casos recentes de que vem acontecendo isso. Então, essa observação de que, bom, quem sabe é o próprio narrador. E por que será que ela indica uma pessoa que não é? Nós precisamos ter um culpado. Nós precisamos um culpado para a crise do judiciário, para a crise da saúde. Diga, Rubem, nós estamos quase próximos ao final, o programa voou. Pois é verdade, né? Foi fantástico. Foi incrível. Eu achei que o tempo que faltava era o tempo que já tinha passado, mas era o contrário. Nós estamos induzidos a pensar que o autor, novamente, da moça foi o Santiago, mas pode não ter sido. Pode não ter sido. E tudo nos leva a crer que foi o narrador. Mas a importância metafórica queria que você falasse rapidamente assim do que transcende da obra desse livro, por exemplo, para
para discutir a sociedade. Esse título aí de Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada, é o título mais lembrado. Isso. Porque sempre se fala se adapta isso. A tudo, a morte anunciada de tal coisa. Sempre estamos falando disso. Porque quando um time de futebol perde, já se diz que era a crônica de uma partida perdida. Ou algo do gênero. Como se usa sempre, isso, né? É impressionante. E o que poderíamos ter feito para evitar, e não fizemos. Claro. E aí que está a chave. Isso, a chave disso, Sandra. Eu acho que a chave... O que poderíamos ter feito e não fizemos? Exatamente. Eu acho que a chave é aquilo que tu chamaste de atenção no início do programa. Ou seja, a sociedade toda sabia, o culpado é o outro e eu não tenho uma responsabilidade com aquilo que eu crio. É sempre a sociedade que não sabe votar, é a sociedade que não se manifesta. E existe todo um processo nesse sentido de criminalização, por exemplo, de movimentos sociais que querem informar várias mortes anunciadas que estão por aí. Não, e agora se querem transformar tudo em crime hediondo, mas isso é um assunto para um outro programa, né? Quer dizer, é incrível isso. Também estamos chegando ao final do programa, mas não podia deixar de mostrar esta belíssima obra sobre o Gabriel Garcia Marques, a magia literária da América. Isto, o nosso Rubem aqui, nosso convidado, nosso quase sócio aqui no programa, é um dos organizadores. Somente escrevi. O organizador foi o Luiz Coronel e a Janaína Baladão. Tá certo. Isto. E esse é um... Já esgotou, estamos mostrando aqui apenas pela importância da ideia e de como trazer é um dicionário Gabriel Garcia Marques, poderíamos dizer assim. Agradeço, né? É impressionante como o nosso programa, que hoje é o número 60, né? Ele acaba... Porque as coisas também se dão pela tradição. Então, nós estamos tentando firmar uma tradição de discutir. Quem está olhando também vê que o nosso programa fica, digamos assim, um pouco... mais descontraído com o tempo, os convidados se soltam. É um envelhecimento ativo. É um envelhecimento ativo. E eu quero agradecer, então, a Sandra Regina, que eu sempre chamo a Sandra Regina, o Rubem, debateram aqui comigo, o Gabriel Garcia Marques. Agradeço a audiência dos telespectadores em todo o Brasil, mas essa é a audiência de Direito e Literatura, do Fato à Ficção. PPGD em Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos é que patrocina. Informações no nosso site www.ihj.org.br. Entre em contato conosco pelo e-mail ihj@ihj.org.br. Até breve para outro programa.